Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem específica, mas que, na verdade, representa a trajetória de milhares de pessoas. Exato. Vamos seguir os passos de um futuro servidor público de Esteio, lá no Rio Grande do Sul, desde o começo, da linha de partida do concurso até os primeiros desafios da carreira. Uhum. E a nossa bússola para essa viagem é o material que a gente recebeu, um simulado com 10 questões sobre o Estatuto dos Servidores do município. Certo. A base para tudo é a Lei Complementar 53.1, de 2011, e, claro, as suas atualizações. E a nossa missão aqui é ir muito além de um simples gabarito, sabe? Com certeza. A gente quer desmontar cada questão para entender o porquê de cada regra, por que os prazos são esses, qual a lógica por trás de cada termo técnico. É um verdadeiro mergulho para entender as regras do jogo. Exatamente. E essa abordagem de entender o porquê é o que, na minha visão, transforma o estudo de uma simples memorização para uma real compreensão. Isso. A legislação, ainda mais um estatuto de servidores, não é um conjunto de regras aleatórias, né? Ela é um organismo vivo que reflete as necessidades da administração e também os direitos de quem a compõe. Uhum. Ao seguir a ordem dessas questões, a gente vai, na prática, construir a linha do tempo da vida funcional de um servidor, entendendo a lógica por trás de cada etapa. Perfeito. Muitos candidatos tropeçam justamente por decorar o quê, sem nunca terem se perguntado o porquê. Hoje vamos focar nesse porquê. Ótimo! Então, vamos começar essa jornada onde tudo se inicia, no edital do concurso. A primeira questão do simulado já nos coloca nesse ponto de partida. Certo. Ela diz assim: o prazo de validade do concurso público no município de Esteio será de até, a resposta correta é a B, 2 anos, prorrogável uma vez por igual prazo. Clássica. Essa regra do 2 mais 2 é quase um mantra em concursos, certo? Mas a lei diz de até. Isso quer dizer que a prefeitura poderia, se quisesse, lançar um concurso com validade de só 1 ano? Ah, essa é uma pergunta excelente porque toca bem no centro da discricionariedade administrativa. Uhum. A resposta está lá no artigo 11 do Estatuto, que espelha o que a própria Constituição Federal determina. E sim, a expressão de até dá ao gestor público uma margem de manobra. Ah, então ele poderia? Poderia fixar a validade em 1 ano, prorrogável por mais 1. Só que, na prática, por que isso é tão raro? Porque, olha, fazer um concurso público é um processo caro, é complexo, demorado. Imagino. Uma validade de 2 mais 2, ou seja, 4 anos no total. Oferece para a administração uma ferramenta de planejamento de longo prazo. Ela cria um cadastro de reserva robusto que pode ser usado para preencher vagas que surgem, sabe? Por aposentadorias, exonerações, sem precisar de um novo processo todo ano. Faz todo sentido. É uma questão de eficiência e de planejamento de recursos. Bom, o concurso está no ar, válido por até 4 anos. Mas para quem são essas vagas? Certo. A segunda questão aborda um princípio que é fundamental, inegociável: a inclusão. A pergunta é: a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas portadoras de necessidades especiais é de, no mínimo? A resposta certa é B, 10%. Isso. A lei fala em percentual mínimo. Isso abre a porta para que um edital preveja mais de 10%. E o que acontece em cargos com poucas vagas, onde a aplicação do percentual dá um número quebrado, tipo 1,5 vaga? Exato. A base legal aqui é o artigo 12, e a palavra mínimo é a chave de tudo. Ela estabelece um piso, não um teto. É uma ação afirmativa. Certo. Então, sim, a administração pode, por decisão própria, fixar um percentual maior, 12, 15%, para ampliar essa inclusão. Entendi. E sobre a questão das vagas fracionadas, essa é uma discussão clássica. A jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, já consolidou que o arredondamento deve ser sempre para cima. Se o cálculo dá 1,5, por exemplo, devem ser reservadas 2 vagas. Ah, que interessante. O objetivo é garantir a efetividade da norma, né? Porque arredondar para baixo anularia o propósito da lei em concursos com poucas vagas. Claro, a lei viraria letra morta. Entendi. Agora, vamos avançar na nossa jornada. Passamos no concurso, o nome foi publicado no Diário Oficial, a emoção é grande,
Mas agora começa uma corrida contra o tempo, né? É verdade. A questão 3 trata do primeiro prazo que o aprovado precisa cumprir. A posse no cargo público dar-se-á no prazo de até. A resposta correta é a C, 20 dias da nomeação prorrogável por igual período. Isso. 20 dias, que podem virar 40. Parece um tempo razoável, mas qual é a lógica por trás de separar os atos de posse e exercício? Por que não fazer tudo de uma vez? Olha, essa separação é crucial e atende a lógicas diferentes. A resposta está no artigo 15. A posse é o ato jurídico, o ato formal, em que o nomeado aceita o cargo. É quando ele assina o termo de posse. Ok, a parte da papelada. Exato. Para isso acontecer, ele precisa apresentar uma série de documentos. Exames médicos, certidões, diplomas. Os 20 dias prorrogáveis são justamente para a pessoa ter tempo de reunir tudo isso, que é bem burocrático. Certo. O exercício, que a gente vai ver a seguir, é o ato material, é o início do trabalho de fato. A separação garante que, quando o servidor começar a trabalhar, a situação legal dele já esteja perfeitamente regularizada. Certo. A posse cuida da burocracia, o exercício cuida do trabalho. Isso nos leva direto para a questão 4, que trata de uma mudança recente e que, olha, com certeza foi pensada para pegar candidato desatento. Ah, essa é uma ótima pegadinha. Conforme redação atualizada, Lei Complementar número 8299/2022, o exercício do cargo terá início no prazo de até. A resposta correta é a D, 30 dias, contados da posse. A mudança de um prazo que era de 5 dias para até 30 é gigantesca. Enorme. Qual foi o impacto prático dessa alteração? Ela resolveu algum problema real para a prefeitura ou para os novos servidores? Com certeza. Essa questão, baseada no artigo 16, é um exemplo perfeito de como a lei evolui para se adaptar à realidade, sabe? A redação anterior, com um prazo de só 5 dias, criava um problema logístico enorme. Imagina um candidato aprovado que mora em outro estado. Nossa, verdade. Ele precisaria pedir demissão, organizar uma mudança interestadual, achar uma moradia, tudo em menos de uma semana. Era quase inviável. Impraticável. Essa alteração para até 30 dias não é só um detalhe. Ela torna o município de Esteio mais competitivo e atrativo para talentos de todo o país. E também dá mais flexibilidade para a própria administração organizar a integração dos novos servidores. Ok, superamos a fase de entrada. Agora estamos dentro, trabalhando. O próximo grande marco na jornada de qualquer servidor é a busca pela estabilidade. E é sobre isso que trata a questão 5. Certo. O estágio probatório. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade após? A resposta é a B, 3 anos de efetivo exercício. Esse prazo de 3 anos foi uma mudança que veio da Constituição, certo? Antes era menor. Isso mesmo. Mas, na prática, o que a administração avalia durante esse período? O chamado estágio probatório. É só uma questão de não fazer nada errado ou a avaliação é mais profunda? Sim. A alteração de 2 para 3 anos foi estabelecida pela Emenda Constitucional 19, lá de 98, e o Estatuto de Esteio, no artigo 21, reflete isso. E a sua pergunta é ótima, porque o estágio probatório não é um período de espera passiva. Certo. Ele é uma avaliação ativa e contínua. É tipo o test drive do servidor. A administração não avalia só se ele cometeu alguma falta, mas um conjunto de fatores positivos. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade. Ah, é bem completo, então. O objetivo é verificar se a aptidão que ele mostrou na prova teórica se confirma na prática do dia a dia. A aprovação nesse estágio é a condição para adquirir a estabilidade. Entendi. A estabilidade não é um presente, é uma conquista. Agora, a carreira pode ter caminhos inesperados, com idas e vindas. É aqui que a gente entra num território que confunde muita gente. Ah, sim. O famoso labirinto dos institutos com prefixo "re". Vamos começar com a questão 6. O retorno do servidor aposentado por invalidez e atividade, quando cessados os motivos da aposentadoria, denomina-se. A resposta correta é D, reversão. Reversão. O que exatamente dispara esse processo de reversão? O gatilho é puramente médico e objetivo.
A reversão, definida no artigo 26, acontece quando uma junta médica oficial atesta que a incapacidade que levou à aposentadoria não existe mais. Ah, ok. Vamos pensar num cenário prático. Um servidor sofre um acidente e é aposentado por invalidez. Anos depois, graças a um tratamento novo, ele recupera a capacidade de trabalho. Ele pode solicitar uma reavaliação? E aí ele volta. Se a junta médica confirmar a recuperação, a administração tem o dever de revertê-lo ao serviço público. É o direito dele de voltar à ativa. Entendi. Então a reversão é sobre saúde. Já a reintegração, que é o tema da questão 7, parece ter a ver com justiça, com a correção de um erro. É exatamente isso. A pergunta é: a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, é? A resposta correta é B. Reintegração. É exatamente isso. A palavra-chave aqui é justiça. A reintegração, prevista lá no artigo 30, é um dos mecanismos mais importantes de proteção do servidor estável contra decisões arbitrárias. Uhum. E o que acontece com ele? O efeito da reintegração é completo. O servidor volta para o cargo que ocupava e tem direito a receber todas as vantagens e salários que deixou de ganhar. A lei trata como se o vínculo nunca tivesse sido quebrado. É uma reparação. Isso levanta uma dúvida imediata. Se esse servidor demitido volta, o que acontece com a pessoa que estava ocupando a vaga dele durante esse tempo todo? Ela é demitida? Excelente pergunta, e a resposta nos leva direto para a questão 8 e o terceiro R do nosso labirinto, a recondução. Ah, claro. A questão diz: o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante, é. A resposta é a recondução. Ok. O artigo 24 nos mostra que a recondução acontece em 2 cenários principais. O primeiro é exatamente o que você descreveu. O servidor que ocupava a vaga do reintegrado, se ele for estável, não é demitido. Ele é reconduzido ao seu cargo de origem. Certo, faz sentido. O outro cenário é o do servidor que já é estável, passa em outro concurso, mas é reprovado no estágio probatório do novo cargo. Ele também não vai para a rua. Ele tem o direito de ser reconduzido ao cargo anterior. Perfeito. Acho que agora ficou claro. Então, para a gente amarrar tudo, reversão é a volta do servidor que se recuperou de uma invalidez. Isso, saúde. Reintegração é a volta daquele que foi demitido injustamente. Justiça. E recondução é a volta ao cargo de origem daquele que foi deslocado, seja pela volta do injustiçado, seja por não se adaptar a um novo desafio. A síntese é essa. Perfeita. Cada instituto resolve um problema muito diferente. Um de saúde, um de justiça e um de readequação funcional. Entender essa lógica é a chave para nunca mais confundi-los. Superamos a fase de entrada, a estabilização e até os retornos inesperados. Agora, vamos falar da rotina, do dia a dia. A questão 9 trata do básico, a jornada de trabalho. Certo. A jornada normal de trabalho dos servidores de esteio, em regra, não poderá ser superior a... A resposta é a B. 8 horas diárias e 40 horas semanais. Essa regra de 40 horas é bem padrão. Sim. Mas a lei menciona exceções, como compensação de horários. Como isso funciona na prática numa prefeitura? E quais são as carreiras que mais fogem a essa regra geral? A regra geral do artigo 55 é realmente o padrão de 8 horas diárias e 40 semanais. A compensação de horários é o que a gente conhece como banco de horas, né? Ah, o banco de horas. Isso. Por necessidade do serviço, um servidor pode trabalhar 9 horas um dia e compensar essa hora extra saindo mais cedo em outro. As maiores exceções a essa jornada padrão, no entanto, estão em leis específicas. Como, por exemplo... Guardas municipais, por exemplo, que trabalham em escalas de 12 por 36. Profissionais da saúde, que cumprem plantões. Professores, que têm a carga horária em hora-aula. A lei geral estabelece o teto, mas a natureza de certos serviços exige regimes especiais. Entendi. E quando a necessidade do serviço exige que se trabalhe além da jornada?
Seja ela qual for, a última questão do nosso simulado, a de número 10, trata de um tema sempre sensível: a hora extra. O serviço extraordinário. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de. A resposta correta é B, 50% sobre a hora normal. Esse percentual é o mesmo da CLT, mas o artigo do Estatuto esconde um detalhe importante sobre domingos e feriados, não é? Ah, esconde sim. Qual a lógica por trás de pagar mais caro por essa hora? Exatamente. A resposta para a questão está no artigo 59, parágrafo 1º, que fixa o acréscimo de 50%. Mas o detalhe valioso, o pulo do gato que poderia ser outra questão de prova, está no parágrafo 2º. O acréscimo sobe para 100% se o serviço for em domingos e feriados. Dobra o valor. Dobra. E a lógica por trás disso é dupla e muito inteligente. Primeiro, claro, é uma compensação financeira mais justa para o servidor, que está sacrificando o seu dia de descanso. Certo. Mas, do ponto de vista da gestão, funciona como um poderoso mecanismo de controle de despesas. Ao dobrar o custo da hora, a lei desestimula o gestor a convocar servidores nesses dias. Ele só vai fazer isso se for absolutamente indispensável. É uma forma de proteger tanto o dinheiro público quanto o descanso do funcionário. Perfeito, é isso. Fantástico, completamos a nossa jornada pelas 10 questões. Recapitulando, a gente começou com as regras de entrada no serviço público, validade do concurso, cotas, os prazos para posse e exercício. Depois navegamos pelos momentos cruciais da carreira, como a conquista da estabilidade e aquele complexo labirinto da reversão, reintegração e recondução. Isso. E, por fim, olhamos para a rotina, com as regras de jornada e remuneração extra. A grande lição que fica, para mim, é que a lei não é só um texto a ser decorado, ela conta uma história e tem uma lógica. Sem dúvida. E se a gente observar o caminho que percorremos, vimos principalmente o lado dos direitos e da estrutura da carreira. Falamos de estabilidade, de remuneração, de prazos que protegem o candidato e o servidor. Sim. E isso nos leva a uma reflexão final. O Estatuto, como toda relação jurídica, é uma via de mão dupla. Ele também estabelece um robusto regime de deveres, de proibições e de responsabilidades. Claro. Então fica o pensamento: de que forma a compreensão profunda, não apenas dos direitos que a gente analisou, mas também das obrigações que lhes correspondem, pode moldar um serviço público mais ético, mais eficiente e mais conectado com as necessidades da população. Uma ótima reflexão. E como essa consciência pode transformar não apenas o estudo para a prova, mas a própria atuação de quem está prestes a ingressar na carreira.